Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso canal Tecnologia e Processo Produtivo. E vamos falar sobre o capítulo 12 desse livro, conforme prometemos na semana passada, que fala sobre pós-processadores e simuladores. Hoje, somente sobre pós-processadores. Ok? E quem vai nos responder seria o autor do livro, o Américo. Olá, Américo! Olá, Leandro, tudo bom? Américo, responde para a gente o que é um pós-processador. Pós-processador é um software que tem a incumbência de integrar duas tecnologias muito diferentes, né? O CAN e o CNC, e muitas vezes ele compensa as deficiências que tem nas duas extremidades. É um software, né? Ele converte informação do CAN para o CNC. E muitas vezes ele ajuda a melhorar as informações que saem do CAN ou que entram no CNC. Sim. E neste universo, quantos tipos de pós-processadores existem? Bom, são basicamente três tipos de pós-processadores. O primeiro tipo nós chamamos de embarcado, que são pós-processadores de propriedade do fabricante do software, do CAN, né? E é desenvolvido e tem uma interface dentro do CAN que é possível se configurar esses pós-processadores, né? Ele atua dentro do CAD/CAM. E o segundo tipo seria os pós-processadores que a gente chama de pós-processadores dedicados, né? Que são feitos com linguagens, são software feitos com linguagens de programação comum, né? Programadores de Delphi, de C++, de JavaScript, de Python. Todas essas linguagens aí possibilitam criar algum tipo de executável que vai fazer a vez do pós-processador, né? Esse é um outro tipo de pós-processador, é o que nós chamamos de pós-processadores dedicados, né? Que ele é dedicado porque ele sai de um CAN específico e vai para um CNC específico. O terceiro tipo seria os sistemas de pós-processadores, né? São softwares construtores de pós-processadores. Esses softwares construtores de pós-processadores têm uma linguagem própria e tem que haver um treinamento bem intenso para se conseguir configurar, mas ele é muito mais, vamos dizer assim, ele permite muito mais, ele tem muito mais flexibilidade que os outros pós-processadores, vamos dizer assim. Ele permite saídas de qualquer tipo de CAN para qualquer tipo de CNC. Então, é uma flexibilização muito grande, permite padronizações interessantes. Vamos dizer assim, é o melhor dos mundos, na minha opinião, o melhor dos mundos para os sistemas de pós-processadores. Ótimo. E sabendo-se que o CAN e o CNC precisam dessa integração, dá para esmiuçar um pouco mais sobre o que este pós-processador pode ajudar tanto facilitar ou criar certas rotinas ou melhorar essa intercambiabilidade de linguagem? Sim, eu vou dar uma explanada sobre a respeito do CAN, como é que o CAN trabalha com a informação, né? Que tipo de informação que o CAN gera. As duas tecnologias. Eu vou falar um pouquinho das duas tecnologias e, em seguida, continuar para responder isso que você falou, porque vai fazer mais sentido depois, né? O CAD/CAM, quando um programador CNC faz um programa no CAD/CAM e ele processa esse programa, o CAD/CAM sempre vai gerar uma linguagem neutra, a gente ou chama de linguagem neutra ou genérica, né? Eu vou chamar de neutra a partir daqui. E essa linguagem neutra, ela gera informações em dois tipos de arquivo, né? Um arquivo tipo CLData, né? CLData vem de Cutter Location Data, dados da posição da ferramenta, vamos dizer assim.
Esse cutter location, esse CLData, ele não é legível por seres humanos, né? São só os softwares que conseguem traduzir, né? Lê-los, ou então pode ser entregar esse arquivo neutro, né? Os CANs podem entregar esse arquivo neutro no formato ASCII, e esse formato ASCII sempre gera numa linguagem mais usual atualmente, né? Ele é uma das linguagens mais antigas que existe e ainda continua sendo a mais usual para os CAD/CAM, seria o APT, né? O APT canônico, vamos chamar assim. Alguns chamam de APT Source, né? Ou o NCI, por exemplo, o MasterCAM tem uma linguagem própria, né? do MasterCAM, que chama NCI. Bom, é uma linguagem que não serve para ir para a máquina, né? Por isso que a gente chama que é uma linguagem neutra, né? Mas ali tem toda a informação que pode ser traduzida com a ajuda do pós-processador para ir para o CNC. A segunda extremidade seria o CNC, né? O CNC ele tem que receber ele tem que receber arquivos muito bem definidos, né? Em uma sequência lógica muito bem definida, para que os programas também sejam executados de maneira assim bem conveniente, vamos dizer assim. Sim. Então, essas são as duas extremidades. A maioria dos CNCs atuais, eles recebem essa linguagem no formato, o pessoal costuma dizer formato ISO, né? Ou então no formato, o código G. Código G e ISO é a mesma coisa, tá? Tem outras linguagens, mas são bem raras, né? As mais comuns, né? Mais de 99% do CNC usam uma linguagem em código G ou em código ISO, né? Um é sinônimo da outra. Essa eu falei um pouco de uma extremidade, um pouco da outra extremidade. Como que o pós-processador pode ajudar nas deficiências ou do CAM ou do CNC, né? Então, eu acho que para explicar essas facilidades que os sistemas pós-processadores permitem, eu tenho que explicar tenho que falar um pouco de como evoluíram o sistema de pós-processadores nos últimos tempos, né? Assim como os CANs, os CNCs evoluíram muito, o sistema de pós-processadores também evoluíram muito, né? Antigamente, o sistema de pós-processadores eram mais simples. Eles eram simples tradutores, vamos dizer assim. E, atualmente, o sistema de pós-processadores são bem mais complexos, permite muito mais configurações, permite macros, permite, vamos dizer assim, como a gente tinha dito, resolver essas deficiências que tem no CAD/CAM e no CNC. Esses pós-processadores sofisticados, eles podem resumir bloco de translação de eixo, eles podem melhorar as condições de corte, né, que foram colocadas, limitar as condições de corte, validar programa mesmo antes de rodar na máquina. E ele pode dar uma noção geral do que está acontecendo com o programa durante o pós-processamento, né? Essas são algumas das facilidades que os sistemas mais sofisticados permitem, né? Mas, para elucidar melhor, eu gostaria de trazer dois casos práticos, né? Dois casos práticos, que eu convivi com isso, porque durante muito tempo eu trabalhei desenvolvendo pós-processadores, né? Para mostrar o quanto um bom sistema de pós-processador, um pós-processador pode ajudar nessa cadeia de valores, né? Um exemplo foi de uma máquina, uma high-speed de 5 eixos, que tinha uma mesa de mais de 4 metros,
e a inclinação de dos dois eixos eram na mesa, ou melhor, não, deixa eu me lembrar aqui. Um dos eixos inclinados era na mesa e o outro era no cabeçote. Por permitir essa inclinação e a mesa ser muito grande e a precisão dessa máquina ser muito grande, eles eram rodados, era sempre no início de uma peça grande, era rodado um programa de reposicionamento dessa mesa e às vezes mudava um pouco o ângulo da mesa, né? O ângulo XY mudava um pouco de posição, porque era um sistema de compensação que antes rodava um programa que tinha um probe. O probe é um sistema que ele procura posicionamentos. Ele procurava 3 pontos e quando ele via que esses 3 pontos estavam fora de um plano, ele reposicionava essa mesa num plano. E aí acabava mudando o plano XY para um plano muito próximo e assim por diante. E isso, o que que isso fazia com alguns programas? Os programas do CNC, embora tenha, essa máquina seja feita para rodar em 5 eixos, uma grande parte do programa roda no plano XY. E esse plano XY, às vezes, tinha interpolação circular, G2 e G3, horário e anti-horário. E essas interpolações, depois dessa reposicionamento angular que a máquina tinha, para resetar a máquina, para posicionar a máquina, deixava de ser o plano XY do programa. E precisava ser, então, porque a máquina reposicionava o programa, dava uma matriz de inclinação e um ângulo, né? Era um ângulo muito pequeno, mas ocorria isso. E para resolver essa situação, e aí o ângulo, o G2 e o G3, ele não funcionava mais, porque ele tinha deixado de ser, de estar no plano XY, né? Ele tinha um plano inclinado, aparecia uma inclinação em um dos eixos, angulares. Quando apareceu uma inclinação em um dos eixos angulares, o CNC entendia que não estava mais no plano XY, né? E aí era muito difícil de resolver isso, porque precisava desse reposicionamento da máquina por causa durante o dia, a máquina ela tem pequenas alterações devido às temperaturas do dia, né? E esse preset era justamente para corrigir essas alterações. Então, era muito difícil de resolver isso no CNC. O CNC simplesmente parava porque não rodava um G2, G3 num ângulo inclinado. Voltamos no CAD/CAM para tentar resolver. O CAD/CAM também tinha limitações para resolver. Era possível o CAD/CAM resolver a situação, mas era muito complexo. Era muito complexo. Tinha um trabalho muito grande e às vezes eu tinha que entrar até em contato com o fabricante do CAM para ele melhorar algumas condições ali para conseguir soltar uma informação da maneira que a máquina interpretasse melhor. Então, nós ficamos ali numa situação muito complicada, porque o CAM não conseguia resolver esse problema, e o CNC não conseguia rodar a peça. Quem que era o item que podia resolver? O pós-processador. O pós-processador, como nós trabalhávamos com um sistema de pós-processadores muito sofisticado, o pós-processador permitia qualquer coisa. Então, uma maneira que nós usamos para resolver em vez de soltar a interpolação circular G2, G3, o pós-processador ia traduzir as interpolações circulares em movimentos ponto a ponto, muito próximos um do outro, de maneira que não usaria mais o G2, G3, usaria, sim, tudo em G1. Isso aumentaria um pouco o tamanho dos programas, mas o CNC tinha uma memória boa e permitia absorver isso, né? Dessa maneira, aí nós fizemos uns testes
e resolveu, né? Mantendo sempre as tolerâncias de precisão do G2 e G3, porém fazendo em movimento ponto a ponto G1. Quem que resolveu a situação? O CNC tinha dificuldade para resolver. O CAN tinha dificuldade para resolver. O pós-processador resolveu. Esse foi um caso muito interessante, né? Tem dezenas de casos que eu poderia citar aqui, mas esse é um caso que é fácil de as pessoas entenderem como que tinha limitações nas duas extremidades e o CAD-CAM, o pós-processador resolveu. Outro caso foi um caso um pouco mais sofisticado, que exigiu um modelamento de uma macro dentro do pós-processador para se resolver. Como que era a situação? Quando se faz um programa CNC, os CAD/CAMs atuais, eles possuem rotinas espetaculares que o programador ele configura essas rotinas e manda executar e executa, né? Uma das rotinas mais interessantes, né, na parte de desbaste, né, alguns CAMs chamam de roughing, né, desbaste, e tem uma rotina para fazer desbaste que você pode definir uma peça, qualquer tipo de peça com cavidades, com diferenças de alturas, qualquer tipo de coisa, você pode definir usando essa rotina roughing, né? E fazer as configurações ali, de maneira que, numa única rotina, o programador pede para usinar, né? Ele só configura os dados, né? Quais são as alturas, como é que vai ser as usinagens nas cavidades e vários passos e assim por diante, e manda executar, e o CAM faz tudo isso aí numa única rotina. Porém, isso causa um problema no parque de usinagem, né? Porque se você for fazer uma peça muito grande, tem muitas cavidades, para fazer um desbaste, geralmente se usa uma única ferramenta, e quando você configurou todo o CAM para fazer esse desbaste, uma única ferramenta, essa usinagem, depois isso vai se converter numa usinagem no CNC, que demora aí 50, 100, 150 horas, né? E uma ferramenta, ela não suporta esse tempo de usinagem. Ela se desgasta nesse meio tempo, ela se quebra, né? De maneira que o modo a ser resolvido são paradas intermediárias para se verificar se a ferramenta continua em bom estado de conservação e continuar a usinar. Porém, às vezes, e essas paradas aí faz com que o programador não consiga usar essa facilidade que o CAM dá de fazer esse desbaste com uma única configuração. Aí o programador ele tem que dividir o programa em vários pedaços para parar e ele decidir ali no CAM, parar ali de meia em meia hora, de uma em uma hora, e assim por diante. E esses vários pedaços, para o programador fazer isso, em vez de demorar aquela uma hora só para configurar aquela rotina bem definida lá pelo CAM, ele vai levar dias, porque ele vai ter que quebrar peças em vários programinhas pequenos. É lógico que vai ser uma continuidade só. E cada hora ele tem que mandar para um lugar para o operador verificar se a ferramenta está ok. E isso vai levar dias, né? Aquela facilidade que o CAM permitiu de usar essa rotina essa rotina espetacular aí que os CAMs têm, de fazer isso aí numa única rotina, que demoraria uma hora de configuração, ele vai levar 5 dias, 10 dias, 15 dias, porque ele tem que fazer tem toda essa preocupação de parada em tempo e assim por diante.
Para evitar isso, nós, e sabendo que isso era necessário, essas paradas, nós fizemos que o pós-processador fizesse isso. Como que a gente fez? Nós definimos o que nós chamamos de palavra de pós-processador, que o programador coloca no CAN, ele vai lá no CAN e coloca uma única linha de uma sentença, escreve a linha de sentença, nós conveniamos chamar de verfare, barra um número, esse número significaria o tempo de parada, e mais uma condição que o pós-processador ia ler ali para cada situação, né? Ele colocaria essa sentença, faria aquele roughing lá, demoraria 1 hora para fazer o roughing, colocaria essa sentença, mandava processar e pós-processar no pós-processador, e o pós-processador iria fazer essa verificação de usinagem, ia parar o programa de 30 em 30 minutos, que seja, ia mandar para uma posição, ia parar nessa posição, o operador ia olhar se estava tudo ok, se tivesse tudo ok, ele dava restart e continuava o programa. E essa incumbência é totalmente do pós-processador. A única coisa que o programador fez foi colocar uma sentença no início dessa ferramenta. O que isso acarreta, né? Além da economia de tempo de programação, um altíssimo grau de padronização na usinagem, no tempo da usinagem. Porque se o programador, na hora que o programador vai fazer isso no CAN, em vez de ser no pós-processador, ele não tem ali, naquele momento que ele está fazendo o trabalho, ele não sabe o tempo de usinagem que está acontecendo. Então, ele faz essas quebras, e são várias quebras pequenas, umas demora 20, outra demora 30, outra demora 40 minutos, e quando ele leva isso para a máquina, toda despadronizada, isso gera meio que um transtorno também para o operador da máquina. Quando essa rotina é resolvida no pós-processador, o nível de padronização e simplificação do programa gera um programa muito mais tranquilo para o operador de máquina, vamos dizer assim, e para o parque de usinagem. E se nessa situação, ao fazer o tryout, o operador fala para o programador, olha, em vez de deixar paradas de 30 minutos, deixa de 60 em 60 minutos, o programador voltaria no CAN, lá naquela linha de comando, ele mudaria, a única coisa que ele faria é mudar de 30 para 60 e mandar reprocessar. 1 hora depois ele estaria na máquina de novo, com o programa num nível de padronização, num nível de simplificação muito grande. Agora, se ele não tivesse feito isso pelo pós-processador, fosse fazer pelo CAD/CAM, ele iria demorar novamente os 10 dias, 15 dias para fazer essa reprogramação. Esse é um exemplo bem interessante para se ver o quanto que um sistema bom de pós-processador pode resolver problemas, né? De limitações do CAM, do CNC e da próprio tempo de programação, de padronização, de simplificação de trabalho, né? Esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque isso foi feito em dezenas e dezenas de máquinas, porque todo mundo gostava de usar essa rotina. Essa rotina era simples e resolvia problemas, vamos dizer assim. Beleza? Beleza, perfeito. Então, muito obrigado, Américo, pela sua explanação, foi muito interessante. Porém, no final do capítulo 12, tem 2 imagens lá que representam bem o que é o elo entre o CNC e o CAD, e o CAM. Esse elo tem que ser um elo compatível, ou seja, você tem um investimento
no seu CAN e ter um investimento na sua CNC. Você também não pode esquecer do pós-processador. Pode nos explanar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Esse 12º capítulo do livro é porque durante o livro todo nós falamos do CNC, falamos de programação, falamos de máquina, falamos de CAN, falamos de linguagem, mas nós não falamos praticamente de pós-processador e simulador. São dois itens importantíssimos. Como nós vamos falar, como são dois itens importantes, nós decidimos em fazer em 2 vídeos, então nós vamos falar aqui só do pós-processador. O pós-processador, ele está no meio dessa cadeia de valores CAN e CNC. Ele forma um ciclo, uma sequência nessa cadeia de valores aí de CAN, pós-processador, CNC. Tá. E o que que acontece nesse... O CAN não tem como economizar, né? Essa questão de usar um CAD/CAM pirata, todo mundo já percebeu que não vale a pena, né? O CAD/CAM pirata, a Polícia Federal está batendo nas suas portas aí a todo momento. E se você quer produzir elementos de valores agregados altos, você vai ter que investir num CAD/CAM. E também no CNC não tem como, né? O CNC pirata. Você vai ter que investir num CNC. E se você quer um CNC de retorno, vamos falar aí de uma cadeia de valores, então, de um valor agregado, assim, médio para alto, né? O CAM na faixa de 50 a 100 mil dólares e um CNC na faixa de 750 milhões de dólares. E de repente alguém desavisado ou que não tem conhecimento de causa resolve colocar ali no meio um pós-processador reaproveitado de uma outra máquina ou reaproveitado, obtido na internet ou qualquer coisa desse tipo. O que que acontece com um pós-processador desse? Um pós-processador desse vai comprometer a cadeia de valores, né? Você tem um investimento alto no CAM, um investimento altíssimo no CNC e um investimento irrisório, né? Um pós-processador desse tipo aí, pessoas conseguem de graça, eu consigo um pós-processador de graça lá no site, não sei das quantas, né? E você compromete a cadeia de valores. Em geral, um pós-processador desse não entrega a informação no nível adequado ao CNC. E o que que acontece? O pós-processador, o programador vai ter que editar em código de máquina. E programas, um belo dia ele comete um erro lá, ele bate a máquina. Uma batida, um crash num CNC desse padrão, o investimento para voltar a funcionar 100% esse CNC vai facilmente aí para os 50 mil dólares. Né? Que esses 50 mil dólares pagaria 10 pós-processadores bons, bem definidos, bem especificados. Então, esse tipo de economia, para mim, é jogar dinheiro no lixo. Né? Invista num sistema de pós-processador à altura do seu CAM e do seu CNC. E o seu pós-processador ele vai entregar muito mais do que o valor que ele foi investido. Com certeza. O investimento de um pós-processador desse, um CNC funcionando a todo vapor com os programas bem definidos, você paga esse pós-processador em uma semana. Aí você tem o pós-processador para sempre, num alto nível. Essa é a questão. Tudo bem? E ficou
faltando os simuladores, e serão no próximo episódio, se tudo correr bem. E alguma consideração, Américo, para nos despedirmos aqui do a nosso... consideração de sempre, né? O nosso canal tem a intenção de... o nosso canal vai falar sempre de tecnologia voltada para o processo produtivo, e também nós vamos falar de melhorias e adaptações do processo produtivo, né? Maturação do processo produtivo, tudo isso a gente vai conversar no canal, né? E se nós não... se o pessoal que quisesse falar de algum assunto relacionado a isso que nós estamos conversando, e nós não soubermos, nós vamos trazer especialista para falar do assunto. Nós conhecemos muitos especialistas, nós vamos entrevistar daqui a algum tempo, começar a entrevistá-los. Nós já estamos contatando alguns, e eles estão gostando da ideia. Então, quem gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, dê o like aí, se gostaram desse vídeo, e deixe comentário. É isso aí, pessoal. Tá bom. Pessoal, até o próximo vídeo. Até! Até lá.